Dando prosseguimento ao nosso estudo do cone, nós agora vamos aprender sobre o tronco de cone. Então veja bem, quando interceptamos um cone por um plano alfa, que é paralelo à base e não passa pelo vértice, determinamos dois sólidos. Um deles é outro cone de mesmo vértice e o segundo é denominado de tronco de cone de bases paralelas. Então vejamos o que a gente fez aqui. Nós temos um cone, observe que nós interceptamos esse cone com um plano alfa e aqui nós encontramos dois sólidos, dessa forma. Então aqui nós temos um cone, o primeiro é um outro cone que tem o mesmo vértice do primeiro e o segundo é o tronco de cone que tem bases paralelas. Veja que nesse tronco de cone nós podemos destacar o seguinte. Vamos tirar aqui a medida do tronco de cone e observa que aqui nós temos a geratriz do cone, do tronco, desculpa, a base menor. Essa base menor aqui é a base da secção, onde nós fizemos o corte, a altura do cone e a base maior. Essa base é a mesma base do cone. Então, as bases do tronco, elas são a base do cone e a secção. Ó, aqui, essa secção aqui é chamada de base menor, né, que foi onde foi feito o corte, e aqui eu tenho a base maior, que é a base do cone. Então, são as duas bases que o tronco de cone possui. A distância entre as bases do tronco, nós vamos chamar de altura. E a sua representação é expressa por K. Então, com isso, agora nós vamos aprender a área lateral e a área total do tronco de cone. Planificando o tronco de cone circular reto indicado na figura, nós vamos obter o seguinte. Aqui nós temos um tronco de cone. Vamos aqui ver a formação de todos os seus elementos. Veja que aqui nós temos a medida da geratriz, a geratriz do cone, do tronco, desculpa. Aqui nós temos o raio, e aqui nós temos o raio. Vamos planificar isso e vamos chegar no seguinte. Ó. Observa que nós temos a área lateral, nós temos as duas bases, a base menor e a base maior. E aí nós temos a seguinte medida. A medida R é a medida do raio da base. Nós temos a medida R', que é a medida do raio da secção, esse R menorzinho aqui. O G é a geratriz do cone. Esse G aqui é a geratriz do cone. O G maior é a medida da geratriz do tronco de cone. Com isso, nós podemos encontrar as áreas das bases. Veja, a base maior e a base menor são formadas por quê? São círculos. Então, na base maior, na área da base maior, nós vamos ter o seguinte, πr ao quadrado. E a base menor, πr ao quadrado. Tá? A área da base é simples de nós encontrarmos. E temos também aqui a área lateral. A área lateral do tronco de cone é igual à área lateral do cone primitivo menos a área lateral do cone. Então, fazendo aqui todo o raciocínio, ou seja, calculando a área lateral do tronco de cone, subtraindo pela área lateral do cone. Então, daí nós podemos deduzir o seguinte, que a área lateral é π vezes a geratriz do tronco, que multiplica o raio do cone, no caso da base maior, mais o raio da secção, de onde foi cortado. Então, aqui nós temos a área lateral. E a área total é a soma da base com a área lateral. Portanto, fazendo aqui a área total, nós vamos encontrar que a área total do tronco de cone vai ser a área lateral, essa área lateral aqui, que a gente já calculou, mais a área da base maior, mais a área da base menor. Nesse caso aqui, nós não fizemos muitas deduções. No caso, nós só colocamos aqui as fórmulas, mas na hora dos exercícios a gente vai fazer algo mais detalhado, ok? Pessoal, o tronco de cone, ele também tem algumas propriedades, e é isso que nós vamos conhecer agora. Se o raio de uma secção transversal a uma distância d do vértice de um cone de raio R e altura h, conforme a figura, então seja isso aqui. Então, observa que nós temos que B é a base maior, Bzinho é a área da base menor, H é a altura do cone,
e D, a altura do cone menor. V', o volume do cone menor, e V, o volume do cone maior. Então, como já vimos, para o tronco da pirâmide, também podemos estabelecer para o tronco de cone as seguintes propriedades. Primeira propriedade, a altura do cone menor está para a altura do cone maior, assim como o raio da base menor está para o raio da base maior. Então, aqui é a primeira propriedade. É interessante você saber essas propriedades. A área da base menor está para a área da base maior, assim como a altura do cone maior ao quadrado está para a altura do cone maior ao quadrado. O volume do cone menor está para o volume do cone maior, assim como a altura do cone menor ao cubo está para a altura do cone maior ao cubo. Então, pessoal, é muito simples. Ó. É só você imaginar o seguinte, que a distância, a altura, ele só tem o quê? Uma dimensão. É isso? A base, a área da base, ela tem quantas dimensões? 2 dimensões. Então, base vezes base. O volume tem 3 dimensões. Então, você memoriza só a primeira aqui, ó, e fica fácil do resto. Ó. Aqui, ó, uma dimensão, raio e raio. Aqui, ó, distância. Como base, como área, nós vamos calcular com ao quadrado. Então, você pega distância ao quadrado, altura ao quadrado. Volume, né, ao cubo. Então, distância ao cubo, distância ao cubo, altura ao cubo, altura ao cubo. Fica simples de você memorizar isso aqui. Não precisa muita coisa para decorar isso aqui, não. Na verdade, é interessante que você entenda. Então, pessoal, vamos fazer agora alguns exercícios. Inclusive, nós vamos fazer alguns exercícios que utilizam essas propriedades para que a gente possa entender melhor esse assunto.